Meu nome é Nathalie Neri, aqui a gente cria vida com intenção e autonomia através das discussões de gênero e raciais. Hoje é dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e no Brasil, Dia de Teresa de Benguela. Um dia muito importante para nós, mulheres afro-latinas e afro-caribenhas, nos unirmos, e conversarmos sobre a natureza das nossas opressões e traçarmos, panoramas e projetos para superar as violências raciais e de gênero que a gente vive em contextos muito específicos por conta da nossa colonização, por conta também da permanência da colonialidade, como uma forma de organizar as nossas estruturas, mesmo que já passado o sistema colonial em si, mas é a permanência dos efeitos desse sistema nos dias de hoje. Por isso que as nossas experiências enquanto mulheres afro-latinas acabam se diferenciando um pouco da de outras mulheres negras ao redor do mundo, e por isso que esse dia é tão importante. E por isso é tão importante que a gente leia intelectuais brasileiras, fundamentalmente, ou intelectuais do sul global, intelectuais mulheres e negras da América Latina ou da África do Sul, mas falando aqui da gente da América Latina especificamente, isso porque a nossa experiência se difere em algum nível, por mais que a gente aprenda muito com as intelectuais norte-americanas, se difere em vários níveis. E todas as intelectuais negras brasileiras que produziram e seguem produzindo ainda hoje partem da nossa realidade brasileira para fazer, a reflexão crítica sobre como superar essa sociedade capitalista, racista e patriarcal. E por isso eu vou fazer uma coisa que eu fiz no vídeo do Dia da Mulher, lá em 8 de março, eu trouxe um texto da Lélia Gonzalez que questiona justamente tudo isso, e achei que seria legal trazer um outro texto dela que é bem curtinho. Eu gosto de trazer a Lélia porque pra mim ela foi fundamental pra me inspirar e me dar base pra refletir sobre umas coisas, porque a linguagem dela é poderosa, muito direta, acadêmica, ao mesmo tempo que humana, marcada pela materialidade, pela existência brasileira preta. E hoje a gente vai falar sobre os estereótipos da mulher negra, esses estereótipos que a gente fala de uma maneira mais ampla, mas que foram exaustivamente já elaborados pela Lélia lá na década de 80. O texto que a gente vai ler hoje é de 1984, se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, é um artigo que ela fez. Esse texto da Lélia também tem várias frases icônicas dela, como o Lish vai falar, várias passagens fundamentais e que elaboraram os pensamentos, que a gente desenvolve na atualidade, além de ter vários conceitos que ela debate com a psicanálise e críticas, que ela faz a grandes intelectuais brancos brasileiros, a respeito da construção histórica da mulher negra e da forma como eles interpretaram algumas ações, no Brasil colonial. Lélia começa o texto dizendo que o lugar que a mulher negra é colocada na sociedade brasileira é determinado fundamentalmente pela interpretação da nossa dupla opressão, a de gênero e a racial ao mesmo tempo. E esses lugares se manifestam nesses três estereótipos que ela trabalha ao longo do texto: a mulata, a doméstica e a mãe preta. E a Lélia diz que começou a se aprofundar nessas discussões sobre esses estereótipos porque ela percebia que a literatura de ciências sociais na época acabava limitando, a violência, a experiência que a mulher negra sofria na sociedade atual brasileira, única e exclusivamente às questões econômicas, ao acesso ou não acesso que ela sofria em detrimento do racismo e das estruturas materiais, sem abordar de uma maneira mais profunda o impacto disso na forma como a sociedade via essas mulheres e como essas mulheres também construíam suas identidades. E é justamente por isso que ela busca na psicanálise alguns conceitos que vão ajudar ela a entender como a gente compreende, o impacto e a violência desses estereótipos de uma maneira que não se pode, quantificar. Lélia olha para a sociedade brasileira e começa a entender como o mito da democracia racial é o grande responsável pela tentativa constante de domestificação de corpos negros, que acaba sendo a base de tudo, porque é aqui no Brasil uma tentativa de ocultar a africanidade presente, ao passo que em contextos como dos Estados Unidos, por exemplo, com a segregação racial, e da África do Sul com o apartheid, não havia um objetivo de ocultar, ou de domesticar, mas sim de realmente excluir e afastar, que era o mesmo daqui, mas aconteceu de uma forma diferente. E ela disse que é justamente essa tentativa de domestificação da pessoa negra, ao longo da nossa construção cultural, colocou a mulher negra nesses distintos lugares de integração e rejeição. E aí a Lélia começa a falar especificamente sobre o estereótipo da mulata, que se realiza fundamentalmente no carnaval brasileiro. Esse espaço, em que o mito da democracia racial impera, ou seja, essa ideia de que negros, indígenas e brancos convivem harmonicamente, esse é um Brasil de todas as raças, e que aqui não tem diferenciação, não tem preconceito, que aqui é todo mundo miscigenado mesmo, esse é o mito da democracia racial. Nesse contexto carnavalesco, transforma a mulher negra nesse corpo desejado, nessa deusa do samba, nessa rainha admirada. E ela até fala em um trecho, abre aspas, ali ela perde o seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada
levada pelo olhar dos príncipes altos e loiros vindos de terras distantes só para vê-la. Estes, por sua vez, tentam fixar sua imagem estranhamente sedutora em todos os seus detalhes anatômicos, e os flashes se sucedem como fogos de artifícios eletrônicos. E ela dá o que tem, pois sabe que amanhã estará nas páginas das revistas nacionais e internacionais, vista e admirada pelo mundo inteiro. Isso sem contar o cinema e a televisão. E ela vai lá e fericamente luminosa e iluminada no férico espetáculo. E ler os textos da Lélia é isso, é esse misto de intelectualidade com poesia, com coloquialidade. E a gente vai vendo no decorrer do texto que tem uma outra face dessa chamada mulata que se realiza no carnaval, mas que vai se transformando na doméstica, no cotidiano, fora desse contexto de festividade da democracia racial. A Lélia, inclusive, diz: é aí que se constata que o termo mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas. E aí a Lélia vai buscar justamente no nosso passado colonial brasileiro o momento em que esse duplo caráter atribuído hoje à mulher negra brasileira se criou, que ao mesmo tempo que é tão próximo, é tão distante por falar de lugares de desprezo, de ódio, mas também de desejo. E aí o que ela acha na raiz da mulata e da doméstica é a figura da mucama que ela trabalha ao longo do texto com mais profundidade. E mucama era como se chamavam mulheres negras escravizadas escolhidas para trabalhar dentro das casas grandes, né? Que não só cuidavam da prole desses senhores de engenho, né? Mas também faziam trabalhos domésticos e sexuais forçados. E aí Lélia busca e compartilha com a gente nesse texto literaturas a respeito desse contexto que mostrava como esse duplo caráter da servidão da mulher negra, que é o servil e o sexual, era dado, né? Ela mostra pra gente que em documentos já do final do século XVIII há uma naturalização do que se chamava de concubinagem, né? Que é essa relação sexual com alguém que não necessariamente se casa, ou seja, mulheres negras, de uma forma naturalizada entre esses senhores brancos no Brasil escravocrata. E a gente sabe, gente, que quando eu falo relação sexual, a gente tá falando de abuso sexual, porque é uma relação de poder muito díspare, uma vez que essas mulheres negras escravizadas não tinham escolha, afinal elas não eram indivíduos, elas eram objetos, elas eram bens que foram comprados por esses senhores de engenho que as usavam a bem entender. E o fato dessas mulheres negras escravizadas serem bens de serviço, não só doméstico, mas também sexuais, complexificaram muito as relações, não só econômicas, mas também familiares naquele contexto. Uma vez que as tensões se acirravam entre mulheres brancas e mulheres negras, uma vez que as mulheres brancas enciumavam seus maridos, né? Esses senhores de engenho mostravam seus poderes econômicos de dominação vendendo, né, os rivais românticos de suas mucamas. Ou seja, Lélia constata de fato que esses dois estereótipos presentes e vigentes até hoje, não só quando Lélia escreveu esse texto em 84, da mulata e da doméstica são faces da mesma figura colonial, a mucama, que construiu ao longo da história a forma como mulheres negras no Brasil inteiro são percebidas e tratadas. E Lélia chama a figura doméstica hoje de mucama permitida, que é justamente essa mulher negra que serve e trabalha para homens e mulheres brancos, seja simbolicamente ou literalmente, que ao contrário da sua outra face, a mulata, não é exaltada, justamente porque representa a realização da mulher negra em seu cotidiano. Que ela diz que é enxergada dessa forma, independentemente de classe, independentemente de acesso, ou como ela fala, boa aparência, né? Ela até cita a experiência de pessoas que batem a porta dela, vendedores, e falam: a madame tá aí, porque nunca supõe, né, que ela seja a dona da casa. Da mesma forma hoje, as várias experiências que a gente tem sendo perseguidas em lojas, em supermercados, ou sendo confundida, né, com a atendente, mesmo quando a gente não tá de uniforme, ou com nada parecido com uniforme. E ela diz que o mesmo porteiro branco que vai mandar essas mulheres negras entrarem pelo elevador de serviço é o mesmo que deseja esses corpos negros no carnaval. Isso quer dizer que o passado colonial, ele é presente e atuante. Ele não acabou quando acabou, né? Por isso que a gente fala sobre colonialidade, sobre essas práticas vigentes que ainda estão presentes, né? Mesmo com a transformação do sistema. A gente não vive mais no sistema colonial. A gente não tem que, né, mandar os nossos bens para Portugal. A gente não é mais colônia da metrópole portuguesa. Mas ainda assim, as práticas e as coisas que se construíram naquele período permanecem limitando, permanecem coagindo, permanecem violentando mulheres negras em todo e qualquer espaço. Então a ideia de que mulheres negras são ligadas à servidão, né, seja no trabalho ou seja sexualmente, é basicamente a reprodução fiel da experiência da vida e das violências sofridas
pelas mucamas. E as nossas experiências hoje são resultados da permanência desses estereótipos e dessas violências sofridas pelas nossas ancestrais há mais de décadas e décadas atrás. Lélia também mostra como ao longo da nossa história, da historiografia brasileira, tentaram minimizar essas práticas coloniais no nosso cotidiano. Ela inclusive cita o Caio Prado Júnior, um grande intelectual brasileiro, que no livro A Formação do Brasil Contemporâneo tem umas falas bem complexas. Disse que a dupla exploração do trabalho de mulheres negras, ela servil e assexual, não teria de fato grandes impactos na realidade, já que ou se materializava naquela época no simples desejo carnal, era só um desejo, era um desejo que partia de dois lugares iguais, e não de lugares de poder absolutamente diferentes, e que se não fossem só práticas sexuais, poderiam se aproximar, de um sentimento humano chamado amor, que é quando a sexualidade, o prazer, o desejo se transforma em algo a mais. Então, é isso, gente, olha, foi difícil aquela época, mas era só desejo, e o desejo pode se transformar em amor, então com certeza muitos casais saíram felizes dessa relação. Tamanha besteira, já que 132 anos após a abolição da escravatura no papel, a gente ainda vê a nossa história, nossas vidas e ações sendo impregnadas pelas práticas coloniais, que segundo ele não seriam de grande impacto. Lélia enfatiza que falar sobre isso é tão importante porque são esses lugares de silêncio, de objetificação e de servidão que não parecem relevantes, que contam a história do nosso país, da nossa formação absolutamente racista, violenta e misógina. Lélia, por fim, mostra como a figura em si, da mucama, se transformou na figura da mãe preta, essa mulher que cuida de todos, que serve a todos, que vive única e exclusivamente para servir aos seus filhos e marido, se tiver, e que no Brasil colonial justamente foi a que cuidou dessa prole branca e foi responsável, inclusive, por educar não só os seus filhos, mas os seus senhores. E com isso, olha a pegadinha, passar toda a cultura afro-brasileira para frente. Isso porque, segundo Lélia, a mãe preta se caracteriza única e exclusivamente como uma mãe que passou para frente os seus valores morais, que passou para frente o seu português, que é o que a gente fala hoje no Brasil, um português com forte raiz africana, por mais que tentem ignorar. Ou seja, todo o plano de democracia racial, o desejo de domesticação do corpo negro, voltou e mordeu a colonialidade na bunda. Porque as mulheres escravizadas que tentaram silenciar, na verdade, foram uma das grandes responsáveis por materializar a cultura afro-brasileira em todas as casas. E Lélia até fala que uma prática brasileira muito comum até hoje é querer babás portuguesas ou bem estudadas e brancas, E Lélia diz que agora já é tarde demais para isso. Esse texto da Lélia é um primor, é uma delícia de ler, não só pela complexidade das coisas que ela traz para elaborar o pensamento dela, mas pela escrita, pela fala. É uma intelectual única e poderosa, que realmente motiva a gente a querer aprender cada vez mais. Eu vou deixar a referência bibliográfica aqui para você pesquisar e você ler. É rapidinho a leitura e vai te ensinar muita coisa. Tem passagens muito importantes que eu nem consegui me atentar aqui, mas que eu tenho certeza que vai trazer muita reflexão para você nos seus momentos de leitura e educação. Vale dizer que esse texto e essa reflexão só é tão primorosa porque ela parte daqui, da nossa realidade pra gente. Como é que a gente lida, como é que a gente vive com as questões que nasceram e que nos dominam hoje. É muito legal que a gente leia Bell Hooks, que a gente leia Angela Davis, que a gente leia Kimberly Crenshaw. Eu leio essas mulheres, Patricia Hill Collins, mas vamos ler também intelectuais brasileiras, mulheres que falaram, pensaram e refletiram sobre as nossas realidades, sobre a construção desse Brasil. Por mais que se tentem negar, tem o passado colonial mais presente e atuante do que nunca. Eu espero que vocês tenham gostado de compreender um pouco mais de onde surgiram esses mitos e estereótipos sobre a mulher negra e como eles afetam a nossa vida enquanto mulheres negras até hoje. E a consciência é o primeiro passo para a libertação. Um grande beijo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa reflexão, se você vê algumas dessas práticas e estereótipos no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Esse é um dia muito importante justamente pra gente fazer isso. Manda esse vídeo pra alguém que você acha interessante, se inscreve no canal, deixa um like. Até o próximo vídeo.